Que a graça soberana de Deus seja sobre todos. O Senhor Jesus é maravilhoso, a sua graça está sobre nós, por isso estamos alegres. Eu gostaria de falar um tema hoje referente ou concernente ao livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37. Está escrito, Marcos capítulo 5, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço que chorava muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Louvado seja Deus. Olha, o dia em que as pessoas riram de Jesus. É claro que por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, as pessoas naquele grande dia, ou seja, naquele dia, elas riram de Jesus. Por que riram de Jesus? E qual o motivo pelo qual aquelas pessoas riram de Jesus? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, o dia em que riram de Jesus. Nós sabemos que muitos viram Jesus chorar. Muitos viram Jesus chorar. Mas ninguém nunca viu Jesus sorrir. Jesus não era homem que andava sorrindo, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele era homem de dores, homem experimentado em lutas. Então Jesus ele não tinha formosura, ele tinha caráter, ele tinha a sua posição, as suas convicções. E ele estava sempre presente na vida daqueles que se encontravam em problemas para encorajá-los, para ajudá-los e para transformar e trazer vida. Esse Jesus que eu estou pregando, esse Jesus que eu estou falando, anunciando, é um Jesus que conhece o teu coração, conhece as tuas necessidades e conhece a tua situação. Ele pode mudar o quadro, somente Ele pode mudar o quadro. E aqui eu gostaria de falar exatamente sobre um assunto referente a um certo homem chamado Jairo. A palavra Jairo significa iluminado. A palavra Jairo significa uma pessoa iluminada. E Jairo, ele era um principal chefe da sinagoga do judeu. Ele era um homem muito influente, um homem muito importante para a sinagoga dos judeus naqueles tempos, ou seja, naqueles dias. Ele fazia tarefas relevantes ali dentro da sinagoga, dentro da sinagoga do judeu. Então Jairo era esse homem, ele era chefe ali da sinagoga, ele era um homem que tinha essa posição relevante e ele ensinava a lei, ele ensinava. E Jairo, ele tinha uma única filha, uma filha única, de 12 anos de idade. Este homem, ele tinha essa posição, um homem inteligente, um homem de boa reputação, chamado Jairo. Mas ele teve um problema muito sério, porque Jairo, com todas as suas qualidades, com todas as suas posições como chefe da sinagoga, ele teve um problema muito sério, porque ele tinha essa filha dele, a única filha, com 12 anos de idade. E essa filha adoeceu. Chegou um dia que essa filha ficou doente. E aquela enfermidade foi agravando. E Jairo, ele olhando para a condição, a situação da sua filha, ele recorreu a todos os recursos, mas nada adiantou, porque a enfermidade estava cada dia ficando mais complicada.
a ponto de Jairo saber que Jesus, olha só a ligação, quando Jesus entra em cena na vida das pessoas. A Bíblia diz que Jesus estava na região de Decápolis, pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. E ele então sai dessa região de Decápolis e vem para a região de Cafarnaum. Após ele chegar em Cafarnaum, com seus discípulos, havia muita gente ali esperando o Mestre Jesus, esperando Jesus para ouvir uma palavra, para ouvir Deus operar maravilhas e ver com seus próprios olhos. E muitas pessoas que estavam acompanhando ali, esperando a chegada de Jesus, era exatamente para este propósito. E Jesus, quando ele chega ali na região de Cafarnaum, ele começa a pregar a palavra no meio à multidão. E Jairo, sabendo disso, Jairo sabia que Jesus estava ali. O que Jairo faz? Jairo vai até Jesus no meio da multidão e ele chega desesperado, porque a sua filha estava nessa condição à beira da morte. Ele vai até Jesus e ele chega ali e fala: Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor, porque a minha filha está à beira da morte. A minha filha está à beira da morte e eu queria que o Senhor fosse na minha casa e colocasse as tuas mãos sobre ela e orasse por ela, para que ela ficasse curada. E Jesus, ao ouvir Jairo, aquele homem, falar essas coisas, Jesus logo ele se prontificou, ele aceitou o convite que Jairo tinha trago para que ele fosse à casa dele orar pela sua única filha de 12 anos de idade. E Jesus então ele resolve ir até a casa de Jairo. E quando ele está descendo à casa de Jairo, olha que a Bíblia deixa bem claro, quando Jesus chega ali, havia muito tumulto, havia muito choro, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam muito atribuladas, havia aquele ambiente ruim de morte, né? E Jesus, ao chegar ali, Jesus olha para aquelas pessoas, a condição daquelas pessoas, e Jesus então faz uma pergunta para eles. Mas é claro que antes de Jesus descer, já ainda na estrada, a Bíblia diz que chegou alguns dos príncipes, né? Alguns dos chefes das sinagogas também, e disse para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, a tua filha faleceu. Olha que notícia ruim, quando Jairo procura Jesus e Jesus se prontifica a descer até a casa dele. E logo em seguida chega alguns mensageiros ali, algumas pessoas com as notícias ruins. Isso acontece muito. E aqueles homens que chegaram ali falaram para Jairo: não incomodes mais a Jesus, porque não tem mais jeito, a tua filha já morreu. Desencorajou Jairo. Jairo ficou triste, desanimado com tudo, porque recebeu uma péssima notícia que a sua filha já tinha falecido. Olha que situação. Mas Jesus estava ao lado de Jairo. E Jairo estava ao lado de Jesus. E Jesus, o que é que ele faz? Esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, esse Deus que tem poder para dar vida, para restaurar corações. Olha a situação que Jairo se encontrava diante de Jesus. Uma péssima notícia de que sua filha já tinha morrido, que não adiantava mais incomodar a Jesus. Quando Jesus ouve esta mensagem desses mensageiros, e o que é que Jesus faz? Ele olha para Jairo e ele diz para Jairo, ele vai encorajar Jairo. Ele disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente, que tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. E Jesus então disse para Jairo: não tema, mas crê que tudo é possível. Jairo, naquela condição, com a sua filha morta já diante de Jesus, e Jesus pronuncia essas palavras. Agora em João capítulo 11, versículo de número 25, o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então a morte para Jesus não é o fim. Jesus, ele está além da medicina, ele está além da mortandade. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E ele é a ressurreição e a vida. E quando Jesus estava diante, ali, encorajando aquele homem chamado Jairo, que ele já tinha perdido a sua filha, estava morta a sua filha única, Jesus então disse para ele: Jairo, não temas, tenha fé, tenha bom ânimo, eu irei à tua casa. Aleluia. É isso que Jesus falou para ele. E Jesus então desce até a casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ali na redondeza, as pessoas estavam alvoroçadas, chorando. As pessoas estavam ali naquela condição, naquele clima de morte. E Jesus olha para aquelas pessoas com a sua simplicidade, porque Jesus era muito simples. E ele disse: aprendei de mim, que sou simples e humilde de coração. E Jesus, na sua humildade, ele chega ali, olha para as pessoas e ele disse assim: olha, por que estás chorando? Por que estás nessa condição? A menina não está morta, mas a menina dorme. A menina não está morta, mas a menina dorme. Quem falou essas palavras para aquelas pessoas que estavam alvoroçadas foi o próprio Jesus. E quando Jesus disse que aquela menina não estava morta, e é claro que ela já tinha morrido, e Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme, as pessoas riram de Jesus. Foi no dia em que as pessoas riram de Jesus. E o que Jesus faz quando eles riram? A Bíblia diz que eles riram de Jesus e zombaram de Jesus, porque Jesus falou que a menina não estava morta, mas estava dormindo. O que Jesus faz? Ele pega 3 dos seus discípulos, chamado Pedro, Tiago e João. Ele pega os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que significa amor, fé e esperança. E ele chama o pai da menina, que é o Jairo, e chama também a mãe da menina, a esposa de Jairo, e entra dentro da casa apenas com estas poucas pessoas. E quando Jesus entra ali naquela casa, vocês podem ver, quando Jesus entra na casa, a menina estava morta, deitada. E Jairo chorando, é claro, a sua esposa também. E o que Jesus faz naquele momento? A Bíblia diz que Jesus toca na mão da criança. Jesus toca na mão da menina. E se nós olharmos ali em Número capítulo 19, versículo de número 11, a lei de Moisés está escrito que quem tocar, ou quem tocasse ali em um corpo morto, seria considerado imundo até a noite, até o anoitecer. E Jesus, ele toca naquele corpo morto, e para Jairo, que era um homem que conhecia a lei, que conhecia, ele era chefe da sinagoga, ele sabia que Jesus estava violando, que Jesus estava quebrando um protocolo, que era uma coisa que não deveria ser feito, porque ele estava tocando naquela menina morta. E quando Jesus toca naquela menina, Jesus diz uma palavra. Jesus disse assim: Talita cumi, que chamava a menina, Talita cumi, levanta-te e anda. Aleluia. Então quando Jesus toca ali naquela menina que já estava morta, Jesus olha, toca na mão dela e ele disse: Talita cumi, levanta-te e anda. E naquele momento a Bíblia diz que a menina levantou, ressuscitou dentre os mortos. Ela estava morta e ela ressuscitou através da palavra de Jesus. E Jesus então disse: vai, dá comida para ela, alimenta ela. Louvado seja Deus. Então o que eu quero dizer para vocês, que nesse dia em que eles riram de Jesus, onde aconteceu um milagre extraordinário, porque Jesus ressuscitou aquela única filha de Jairo que tinha apenas 12 anos de idade. E tudo que Jesus toca, traz vida. Tudo que Jesus toca traz transformação. Se você está vivendo uma vida de tristeza, de angústia, de problema, de morte, peça a Jesus para ele tocar nessa causa. Porque tudo que ele toca é transformado em vida. Tudo que ele toca é transformação. E foi ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então ele veio para dar vida, ele veio para dar ressurreição, ele veio para trazer vitória. Esse Jesus maravilhoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém.